graça e a paz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 27. Antes da leitura do Salmo e até da exposição, eu gostaria de fazer uma prédica, alguns apontamentos para, por assim dizer, nos preparar para que possamos entrar neste Salmo de Davi. Certo dia, uma filha que já tinha alguns meses sem ver seus pais, ela volta para casa de férias. E quando ela está entrando na sua casa, que ela vê o seu pai, ela corre desesperadamente feliz. É até um paradoxo, né? Você está desesperadamente feliz. Mas a história nos diz que quando ela chega perto do seu pai e que tem a oportunidade de abraçá-lo, ali mesmo, naquele abraço, ela tem um infarto fulminante e morre. Existem, irmãos, muitos mistérios que nós nunca vamos conseguir compreender nesta vida. Talvez nem quando nós estivermos com o Senhor. Talvez esse pai, aliás, talvez não, esse pai ficou extremamente indignado e revoltado com o mundo, com Deus, porque depois de tanto tempo sem ver a filha, quando a tem em seus braços, ela vai se esvaindo nos seus braços ali no ataque fulminante. O mundo em que vivemos simplesmente não está funcionando da forma pretendida por Deus, porque nós vivemos na terra dos viventes. Agora, nós temos que ter uma certeza, irmãos, mesmo este mundo não funcionando da forma que Deus idealizou lá antes da fundação do mundo, a Bíblia nos diz que existe um Deus de graça que vai de encontro aos seus filhos nos momentos de trevas e de dificuldades. Há também, meus queridos irmãos, algo que não pode, em hipótese alguma, sair dos nossos corações. Você e eu, nós não fomos projetados para seguir o nosso caminho neste mundo caído com as nossas próprias forças. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E é isso que eu amo nos Salmos, em todo o saltério. Na realidade, o ambiente dos Salmos é um ambiente que traduz a minha realidade e a sua realidade. Os Salmos vivem na sua cidade, na sua rua, em sua família. Os Salmos contam a minha história e a sua história. Que história, pastor? Uma história de esperança, muitas vezes, uma história de desapontamento, uma história de necessidade, de provisão, de temor, de mistério, de lutas,
de descanso, de um amor ilimitado, incondicional, de uma graça maravilhosa da parte do nosso Deus. As pessoas dos Salmos, lá no Saltério, elas ficam irritadas, indignadas, amedrontadas, clamam, confusas, elas fogem de Deus, se voltam para Deus, porque elas são humanas. E o Salmo 27, que nós vamos expor esta noite, não é diferente. É um salmo de uma profunda honestidade e esperança da parte do autor. Ele é um salmo de rejeição, mas também que canta a aceitação do Senhor. É interessante que há 4 coisas que nós devemos olhar para este salmo. Seu tom de batalha. Davi está nitidamente sob ataque. Quando nós lermos, os irmãos vão ver isto. Ele está ali dizendo que os malfeitores estão ao seu redor, então ele busca o Senhor. Uma outra coisa que nós temos que destacar é que este Salmo 27 não somente nos traz um tom de batalha, mas também um tom de regularidade, meus queridos. Regularidade em que sentido? É que Davi, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou no seu reinado, ele nunca deixou de colocar a sua esperança, a sua confiança no Senhor. E nós somos convocados, somos chamados para fazer o mesmo. Uma outra coisa, toda a Bíblia fala de Cristo. Toda a Escritura fala de Cristo Jesus. A Escritura ela é cristológica, de Gênesis a Apocalipse, e aqui não é diferente. Nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, uma cuidadosa descrição de Jesus. O tema central desse salmo trata de fé e esperança. Que tema é esse? De fé e de esperança. Para nós, humanos, seres humanos, para a humanidade. Jesus. Jesus é que realmente nos dá fé todos os dias, e Jesus é a nossa esperança. Todos os salmos apontam para Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a Escritura Sagrada aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio à Terra, conheceu os sofrimentos, passou por sofrimentos, mas é interessante que ele sempre estava se colocando diante do Pai, buscando ali forças diante do Pai Todo-Poderoso para não tropeçar diante dos seus inimigos. E um outro detalhe que nós devemos nos ater aqui, além do tom de batalha, da regularidade e o foco em Cristo, é obviamente um convite paciente à esperança. Este salmo não é um salmo hipócrita, de sobrevivência, do tipo, eu fui pego uma vez e isso não vai acontecer mais. Não. Nós vamos continuar passando por dificuldades, nós vamos continuar passando por batalhas, mas há uma promessa. E nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão desta promessa, porque foi Deus que nos prometeu que Ele estaria com a sua igreja e conosco todos os dias. Você crê nisso? Amém. Aí vem um amém gostoso. A esperança do Salmo 27 não é como aquela criança que pede um sorvete para o seu pai. Aquela criança pequenininha que pede o sorvete para o seu pai e o papai olha para ela e diz assim, eu vou lhe dar o sorvete daqui a pouquinho. E
ela fica aperreando, agoniando, aperreando ali no pé do seu pai. E aí, cadê meu sorvete? E aí, cadê meu sorvete? A criança realmente espera que aquele sorvete venha a ela o mais rápido possível. Mas este salmo, ele fala de paciência. Este salmo fala de esperar no Senhor. Este salmo fala de esperança. Este salmo fala que, talvez, muito provavelmente, o sorvete não chegue na hora que você tanto está desejando. Mas que mesmo que o sorvete não chegue, o Senhor estará contigo. Nunca mais esqueçam do sorvete do Salmo 27. Então, irmãos, isso vem ao encontro da realidade da minha vida e da sua vida, como desafios que todos nós passamos todos os dias, como nós temos que enfrentar a esperança, o encorajamento, a honestidade. E é por isso que eu gostaria de expor este salmo esta noite. Este salmo vem falando muito ao meu coração, desde que eu comprei este livro aqui, de Paul David Tripp, Abrigo no Temporal. Pastor, o senhor só lê Paul Tripp? Não, eu leio várias coisas. Mas é impressionante, eu deixo aqui, eu sei que está sendo gravado, mas não tem nenhum problema, para todo mundo que vê. Deixo aqui, irmãos, este estímulo. Se você tiver condições, compre este livro. São 52 meditações acerca deste salmo, e que vem falando profundamente ao meu coração, profundamente, diante dos grandes desafios da vida. Talvez você diga, pastor, e a Bíblia não está lendo não? Com certeza, certo? Com certeza. Vamos ler o Salmo 27. Vamos fazer uma leitura alternada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Louvado seja Deus por isso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Vamos orar. Santo Deus, fale conosco esta noite. Ajuda-nos. Não nos deixe aqui sozinhos, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Tua palavra é inspirada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, algumas circunstâncias em que este salmo foi escrito por Davi, e estas circunstâncias, elas são incertas. Alguns estudiosos vão afirmar que este salmo foi escrito antes de Davi subir ao trono de Israel, quando ainda estava sendo perseguido intensamente por Saul, e estava sendo banido da casa do Senhor, como está escrito aí no verso 4. Outros estudiosos, seguindo a tradição puramente hebreia, judaica, afirmam que ele escreveu por ocasião da morte de seus pais, ou das grandiosas vitórias como que ele teve diante de um gigante chamado Isbi-Benod, morto por Abissai, seu soldado, que está registrado lá em 2 Samuel 21, versos 16 e 17. Mas eu não fico nem com a primeira e nem com a segunda. Alguns vão dizer que a primeira é mais plausível, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Eu fico com a interpretação do nosso irmão João Calvino, que nos diz que neste salmo, na realidade, Davi está relatando várias experiências que ele teve. Várias experiências de perseguição, várias experiências onde ele vai buscar o favor divino diante dos seus inimigos, pedindo a Deus que pudesse livrá-lo dos seus inimigos. E ali então, Davi sempre exultava e se alegrava, confiando no Senhor. Interessante isso, né? Assim como o espinho na carne, nós podemos, na realidade, não chegar a uma definição que é o espinho na carne, mas Paulo deixa tão aberto ali que nós podemos dizer que o espinho na carne, na realidade, tem a sua multiplicidade quando ganha a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Se de repente fosse colocado que o espinho na carne ali de Paulo fosse um problema, por exemplo, oftalmológico, então eu iria olhar para cada um aqui e dizer, eu não tenho espinho na carne, você tem, porque você tem um problema nos olhos. Mas como Paulo deixa ali realmente aberto, então nós podemos dizer que todos quantos que aqui estão, têm o seu próprio espinho na carne. Semelhantemente aqui a Davi. Então este salmo, portanto, quando eu disse semelhantemente, é no sentido de que Calvino diz que este salmo é um salmo que ele conta várias experiências, ele expressa poeticamente nos seus 14 versos várias experiências que teve e que então ele se debruçou diante do Senhor. Este salmo, irmãos, portanto, vem nos falar sobre a verdade mais confortadora para o crente. Qual é? É que Deus é abrigo no temporal. Amém? E Davi sabia disso. E esta noite, eu gostaria de dividir esse salmo aqui em 3 partes, em 3 sessões. Do verso 1 ao verso 3, Deus é abrigo no temporal, não há nada a temer. Do verso 4 ao verso 10, Deus é abrigo no temporal, estamos protegidos. Então, dos versos 11 a 14, Deus é abrigo no temporal, temos esperança. Então vamos lá. É interessante que Deus, como nosso abrigo, Ele está conosco todos os dias. Na vida dos seus filhos, Ele está ali a fazer com que os nossos inimigos fracassem. Quando nós olhamos para esse texto,
do verso 1 ao verso 3, onde Deus é abrigo no temporal e nós não temos que temer a nada, observem, Davi se via cercado de inimigos que queriam derrubá-lo e destruí-lo. Ele percebia que os seus inimigos estavam se reunindo para atacá-lo a qualquer momento com exércitos. Está aí no verso 2 e no verso 3. Porém, o seu coração confiava em Deus, apesar da situação e das circunstâncias não lhe serem em nada favoráveis. Mas no verso 3 ele vai dizer o quê? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Eu não sei se vocês observaram, mas esse salmo se inicia com uma declaração de plena confiança no cuidado de Deus para com o seu servo. Há duas perguntas no verso 1. Observem na sua Bíblia. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aí você diz, pastor, ele poderia ter encerrado aqui, né? Por que ele faz outra pergunta? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Mas por que Davi, ele faz questão de duplicar a pergunta dele aqui? É porque na poesia hebraica, para reforçar um pensamento, eles faziam aquilo que nós chamamos de paralelismo sinonímico. Vou explicar isso. Que diabo é isso, pastor? Ou que coisa divina é essa? Tem gente dando risada, né? É o seguinte, você vai encontrar isso nos Salmos, esse negócio chamado paralelismo sinonímico. O autor vem, expressa uma ideia por uma proposição, para reforçar esta proposição, ele vai expressar, certo? Vai colocar uma outra frase logo em seguida, para reforçar o seu pensamento. Ou seja, são, digamos assim, proposições que são sinônimos para reforçar um único pensamento. Qual é o pensamento aqui? No verso 1, é que ele tinha fé e o quê? Esperança de que o Senhor era a salvação dele e era a fortaleza dele. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi está dizendo para mim e para você esta noite assim, olha, eu quero que vocês saibam que de fato o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E vocês não devem ter medo nenhum. Aí Davi diz assim, bom, não está bastando, né? Se não está bastando, eu vou reforçar essa minha ideia. O Senhor, então, é a nossa fortaleza, é a fortaleza da nossa vida. E se Ele é a fortaleza da nossa vida, eu vou temer a quem? Por isso que a pergunta é repetida no verso 1, nos mostra realmente que nós não temos absolutamente nada a temer, porque Ele é a luz que espanta as trevas da nossa alma, Ele é a luz que nos salva do terror e das ameaças da escuridão, Ele é a nossa salvação, por isso nossa vitória é certa, Ele é a nossa fortaleza, portanto, mesmo que em nós não haja força alguma, Ele é quem nos protege e nos sustenta todos os dias. Ao contrário do que você pensa, ao contrário do que se pensa, não se vence o medo com coragem. Biblicamente falando, nós não vencemos o medo pela coragem, mas nós vencemos o medo pela confiança que nós depositamos no nosso Deus. Louvado seja Deus por isso.
Por isso que você não deve abrir a boca e dizer: eu tenho a força, eu sou forte, eu sou o homem. De jeito nenhum. Não se vence medo com coragem, mas com a confiança total que você deposita no Senhor da sua vida, da sua existência, da sua história. Devemos dar todo o valor ao poder de Deus para nos proteger, meus irmãos. Sabe por quê? Porque em Romanos 8,34, a Bíblia nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? O único temor capaz de afugentar e destruir todos os outros temores é o temor que nós temos que ter em relação ao nosso Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós somos chamados para realmente nos abrigarmos neste Deus, diante do grande temporal que nós enfrentamos na nossa caminhada, diante das grandes adversidades, diante dos grandes obstáculos, diante dos grandes reveses da vida, não há nada a temer. Por quê? Porque o Senhor é a luz que ilumina as nossas trevas. O Senhor é a salvação que chega na nossa perdição. O Senhor é aquele que nos fortalece, mesmo diante de malfeitores, mesmo de homens opressores, mesmo de pessoas que querem fazer com que você tropece, mesmo que um exército se acampe contra você, mesmo que uma guerra estoure contra você, mesmo assim, não podemos, não devemos, em hipótese alguma, perder a confiança naquele que é o nosso abrigo, até Cristo voltar e vivermos com Ele eternamente, ou seja, o nosso Deus. Qual é o maior temor que você tem no seu coração? Vamos aplicar? Qual é? Você tem temores? Você que está aqui esta noite. Qual é o maior temor do seu coração? Quem a sua alma teme? Ou o que a sua alma teme? Você teme passar por circunstâncias dolorosas, ameaçadoras, vexatórias? Por exemplo, você teme morrer? Você teme morrer e ir para o inferno? Esta é uma boa pergunta. Quem pode me garantir que todos quantos que estão esta noite aqui dentro desta igreja é trigo? Sério? Quem pode me garantir que todos quantos que estão aqui esta noite foram batizados com o Espírito Santo? Você está preparado para o dia do juízo? Do tribunal de Cristo? Então eu chamo você para que você coloque o seu coração a temer somente nele. Eu chamo você esta noite para colocar o seu coração para se abrigar somente nele. Porque se você realmente colocar o seu coração neste Senhor, que é abrigo em toda e em qualquer situação, tenha certeza que você será semelhante àquele passarinho que cai uma chuva torrencial, relâmpago para cá, relâmpago para lá, trovões, mas ele está ali seguro no seu ninho, tranquilo, porque o nosso Deus é abrigo,
no temporal. E nós temos que anelar pela presença de Deus, meus irmãos. Agora, Davi, ele faz essa declaração do verso 1 ao verso 3, mas ele vai nos dizer também como é que nós vamos estar protegidos. Ele diz, do verso 1 ao verso 3, quem é que o protege. Mas do verso 4 ao verso 10 é interessante, irmãos, como este Deus que é o nosso abrigo no temporal, como é que nós estamos sendo protegidos por Ele. E aí nós vamos olhar para estes versos, do verso 4 ao verso 10. Estes versículos aqui descrevem o anelo, o desejo de Davi pela casa do Senhor. O lugar onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vocês lembram de Asaf? Asaf estava pensando um bocado de bobagem, um bocado de besteira, surtou, até que ele entra no templo e se atina com a presença de Deus, e o quê? Ele volta para o prumo. E aí ele vê o fim dos ímpios e o fim dos justos. A perspectiva de Asaf muda. Davi está aqui, nesta situação, ele estava cercado por inimigos, ele estava sendo ameaçado de diversas formas, com problemas se acumulando sobre ele. Imagine você ser rei de Israel, uma nação pequenininha geograficamente, mas grandiosa em importância. Pequenininha, mas que todo mundo queria destruir. Todo mundo queria ir lá e sucumbir Israel. E Davi tinha que dar de conta de tudo. E ele estava realmente com esses problemas. E é interessante, é que ele não desejava, olha para o texto, se você for entrar no texto, meditar no texto, realmente viver o texto, ele não desejava a solução de seus problemas, nem o fim de seus inimigos. Você não encontra em nenhum momento ele dizendo para que os seus inimigos sejam destruídos. Você pode olhar. Verso 1, verso 2, todos os versos. Sabe qual era o desejo de Davi? Não era que os problemas acabassem, não era o fim dos seus inimigos, mas era estar diante da presença do Senhor, estar na casa do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não é triste vermos como somos mais propensos, irmãos, a focarmos na feiura e ameaça dos nossos problemas mais do que a beleza de Deus? Nós pecamos. Nós pecamos quando nós focamos mais na feiura dos nossos problemas do que na beleza do Senhor. Nosso coração definha quando, em vez de contemplarmos a beleza de Deus, focamos na feiura e ameaça dos nossos problemas. Mas a Bíblia nos diz que o templo do Senhor era lugar de abrigo. Abrigo. Pastor, onde que isso está nas Escrituras? 1 Reis 1,50, nós vamos ler que Adonias, depois de fracassar em usurpar o trono de Israel, ele se viu ameaçado por Salomão, corre para o templo, segura nas pontas do altar e pede clemência. E Salomão não podia fazer nada enquanto ele estivesse ali no templo.
Em 2 Reis 11, de 1 a 3, nós vamos ler que Joás, filho do rei Acasias, para ser protegido de sua avó sanguinária, a rainha Atalia, que mandou matar a todos os seus netos para usurpar o trono do seu filho Acasias, foi salvo por sua tia. Sabe como? Entrando na câmara interior do templo de Salomão. E com certeza, Davi, ele também corre para a presença de Deus, porque ele sabia que na presença de Deus, porque Deus se fazia presente aonde, irmãos, no Antigo Testamento? No templo. Judaicamente falando, tudo começava no templo e tudo se encerrava no templo. Tudo. É claro que nós sabemos, irmãos, que agora, nos tempos do Novo Testamento, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, habita no nosso coração. Então, a proteção de Deus não se limita a um lugar, a proteção de Deus não se limita a estas 4 paredes. A proteção do Senhor está em qualquer lugar que você esteja, porque, como eu disse, judaicamente falando, a adoração, os exercícios espirituais, toda a liturgia começava no templo, se encerrava no templo, mas agora em Cristo, eu posso dizer que eu sou uma catedral em movimento, eu sou igreja de Jesus, então eu posso buscar abrigo neste Deus, porque eu sou o templo do Espírito Santo, e eu busco este abrigo aonde quer que eu esteja. Mas tem uma coisa, meus irmãos. Davi diz que ele quer estar no templo. Ele quer morar na casa do Senhor todos os dias. Ele quer contemplar a beleza do Senhor. Esta noite nós estamos reunidos aqui. Ao sair da sua casa, você saiu com este desejo, com este anelo no coração, anelando estar realmente na casa do Senhor, para contemplar a presença de Deus, a beleza de Deus e meditar na palavra de Deus. Hein, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O culto, o texto não fala de culto, mas eu vou abrir aspas aqui para falar. O culto, ele tem todo um programa litúrgico. Todo. Se você pegar o boletim, você vai ver que o culto tem todo um programa. Quando você chega na igreja, 7 horas da noite, você está sendo irreverente ao Senhor. A não ser que aconteça alguma coisa, tá? E vocês sabem disso. A não ser que haja algumas circunstâncias, alguma variável que pode acontecer com qualquer um, até mesmo comigo. Mas a partir do momento que você chega a este horário, a partir do momento que você, olha bem, você entra na igreja, a Bíblia está sendo aberta e você entra e sai, entra e sai, entra e sai, e os elementos litúrgicos acontecendo, você está sendo irreverente a Deus. Você não está dentro aqui do verso 4. A partir do momento que você que está aqui esta noite, que tem filhos pequenos, que você não consegue administrar os seus meninos, e eles ficam correndo na igreja, patinando na igreja, eu quero dizer para você que você está sendo irreverente ao Senhor. Você pai, você mãe. Porque é sua obrigação fazer isto. Porque eles são crianças. Só que você não pode se infantilizar como ele.
Porque ele é criança, você não. Quando nós estamos aqui, irmãos, e você, inclusive, está pensando no jogo que está acontecendo, ou em qualquer outra coisa, ou o seu pensamento divagando, até mesmo por lugares escusos, e até com pensamentos piores ainda, você não está como Davi. Ao sair da sua casa, você tem que vir para cá, nutrindo a profunda expectativa e o profundo desejo de adorar ao Senhor e buscar a presença dEle na sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça dessas orientações, irmãos. Fecho aspas. Tá? Porque não tem como. Você não entra na minha cabeça, não entra. Não entra na minha cabeça. Você não conseguir deixar de beber água das 6 às 8 da noite. Não entra. A não ser que você tenha que tomar um comprimido. Não entra na minha cabeça que você não consiga ficar de 6 a 8 sem ir no banheiro, a não ser que aconteça alguma coisa. Quando a Bíblia é aberta, Deus está falando. Amém? Então, toda reverência ao Senhor. E Davi, ele tinha esta reverência que ele busca. No verso 5 ele diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha aí, ele estava expressando aqui essa ideia, que na presença de Deus ele estaria totalmente protegido. Totalmente protegido. E nós precisamos nos ajuntar. Mesmo sendo templo do Espírito Santo, como eu disse, agora dentro da perspectiva teológica do Novo Testamento, a Bíblia também nos chama para que possamos nos ajuntar e o quê? Juntos adorarmos, louvarmos, engrandecermos o Senhor. Nós somos também chamados para, juntos, irmãos, dividirmos as nossas cargas, os nossos pesos. Mesmo sabendo que realmente quem vai nos abrigar totalmente é o nosso Deus. Porque nele estamos totalmente protegidos. No verso 6, enquanto os inimigos de Davi estavam do lado de fora a espreitá-lo, ele estava na presença de Deus louvando. Olha aí, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Enquanto estavam ali tramando, estavam ali com estratégias, com estratagemas em relação a Davi, ele estava buscando o Senhor. Ele não estava buscando fortalecimento, abrigo em A, B ou C, mas ele estava buscando abrigo naquele que ele sabia que poderia de fato protegê-lo. Porque, meu irmão, quem de fato nos protege, e nós somos incrédulos e pecamos, e que Deus tenha misericórdia de nós, quem de fato nos protege mesmo, do início ao fim, é o nosso Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. E às vezes eu digo, quão tolo eu sou, achando que eu posso me proteger aqui, eu posso me proteger acolá. É claro que eu tenho que ter as minhas responsabilidades. É claro que se puder eu coloco uma cerca na minha casa. É claro que eu tenho que fechar o carro. É claro que eu tenho que olhar para a direita, para a esquerda.
Mas quem de fato estará me protegendo diante das grandes dificuldades da vida? É o meu Deus. Porque pode cair a chuva que cair, a tempestade que cair, eu estarei ali seguro, tranquilo, porque eu estou buscando este Senhor, eu estou buscando a face deste Senhor, eu estou no seu tabernáculo, mesmo que os meus inimigos estejam me cercando, eles podem estar até mesmo em oculto, ali arquitetando contra mim, mas eu estou ali orando, eu estou depositando a minha confiança no Senhor, não na minha coragem. Eu vou vencer os meus inimigos pela minha coragem, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu sou homem, não, porque eu sou um homem decidido, não, mas porque você confia naquele que tem o poder de destruir todos os seus inimigos e destruir todas as estratégias daqueles que estão intentando mal contra você, e somente o Senhor pode fazer isto. É isso que aconteceu com José. Intentaram mal contra ele. Mas Deus foi abrigo para José. E a Bíblia nos diz que Deus transformou tudo aquilo em bem. Quando a situação tornou-se difícil, mais ainda, Davi então elevou a sua voz a Deus e clamou por socorro, dizendo no verso 7. Está com a Bíblia aberta? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Está vendo? Compadece-te de mim. E Deus respondeu. Está aí no verso 8. Deus sussurra ao coração de Davi, chamando a sua presença. Não sei se você já prestou atenção, está aí no verso 8. Ao meu coração me ocorre. Olha, ao meu coração me ocorre, está vendo? Ao meu coração me ocorre. Eu acredito piamente, meu irmão, minha irmã, isto não é pentecostalismo, isto é Bíblia. Eu acredito piamente que o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele realmente fala comigo e com você, ele traz a palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração. Olha o que diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu estou clamando, e ele responde: ao meu coração me ocorre. De repente, o que ocorreu? O que fez? Aconteceu alguma coisa no coração de Davi, o que fez? Porque Deus respondeu a sua oração. Buscai a minha presença. Deus sussurrou ali, não foi? Eu não sei se já aconteceu com você, mas isso também é bíblico. De repente você está ali e você é levado para orar por uma situação. Ou você está passando por algum problema e de repente vem algo e move o seu coração e diz: ore, se coloque diante de Deus. E acontece isso com Davi. No verso 8, algo maravilhoso acontece. Deus sussurra ao coração de Davi, chamando-o à sua presença. Não se trata de uma intuição ou uma sensação estranha que ele sentiu, mas sim da convicção da presença de Deus em sua vida, chamando-o para que ele pudesse se deleitar na presença daquele que somente poderia lhe abrigar, o Senhor. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E Davi busca a presença do Senhor. Meus queridos, devemos buscar a presença de Deus, depositando na misericórdia dele a esperança de sermos socorridos e amparados, porque fora da misericórdia de Deus somos como quaisquer outros pecadores e que vamos na realidade merecer a rejeição,
a rejeição do Senhor. Por isso que então ele escreve no verso 9: Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor irá de me acolher. Como é que nós podemos aplicar, irmãos, esses versos do 4 ao 10, onde nós temos abrigo no nosso Deus, quando Ele está nos protegendo? Como eu disse, em vez de ficar olhando para a feiura dos seus problemas, para as faces carrancudas e cheias de ódio dos seus inimigos, nós somos chamados para contemplar a beleza de Deus, para admirar a pureza de Deus, a sua grandeza, o seu esplendor, porque Deus, Ele habita no meio do seu povo. E como o salmista nos diz, um coração contrito e um espírito quebrantado, Ele não desprezarás. E não despreza mesmo. Não desprezarás. Deus é abrigo no temporal. E por Ele ser abrigo no temporal, então nós temos que ter esperança. E é isso que então Davi vai fazer dos versos 11 a 14. É fato, irmãos. Quando nós somos atacados pelos reveses da vida, quando nós somos atacados por inimigos, nós ficamos muito facilmente confusos e atordoados, não é verdade? Quando nós estamos passando por grandes problemas, a gente não fica assim perdida, confusa, a gente não sabe o que fazer. E aí, se a gente não sabe o que fazer, e cuidado para que você não tente resolver o seu problema a partir do seu coração, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Não se esqueça que o seu pior inimigo é você. Não se esqueça. O seu coração lhe engana o tempo todo. Não confie no seu coração. Confie no Senhor, mas não no seu coração. Não confie no seu coração. Então é por isso que então Davi diz assim, no verso 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa daqueles que me espreitam. Por isso que nós precisamos da orientação de Deus. E foi por isso que Davi orou a Deus e pediu que Deus pudesse ensiná-lo, que Deus pudesse guiá-lo, que Deus pudesse mostrar para ele o que ele deveria fazer diante, talvez, de falsas testemunhas, daqueles que estavam espreitando Davi, daqueles que eram inimigos de Davi. Eu e você, nós somos chamados para buscarmos orientação do alto, buscarmos orientação do Senhor, porque tenha certeza absoluta que Ele mostrará o que você deve fazer, e quando Ele te mostrar o que você deve fazer, será realmente o caminho da sabedoria. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou o princípio do saber é o temor do Senhor. Mas não, né? Nós queremos, na realidade, sempre recorrer a nós mesmos. Ou a gente corre para um amigo ou para uma amiga. Fulano de tal é mais sábio, eu vou lá, não há nenhum problema nisso, mas você corre às vezes para os braços precipitadamente, ao invés de correr primeiramente para aquele que vai lhe orientar, que é o Senhor.
quem está aqui esta noite, que, por exemplo, esta semana que passou, nós estamos iniciando uma outra semana, realmente colocou a vida diante de Deus, colocou os problemas diante de Deus, chorou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, buscou a face do Senhor. Sabe, irmãos, há muita teologia por aí, mas há muita teologia estéril por aí também. Davi diz, ele é tão dependente de Deus que no verso 12 ele diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Ele tinha plena consciência, irmãos, das pessoas que estavam tentando mal contra ele. E versos 12, 13 e 14, para a gente terminar, aliás, versos 13 e 14, ele diz: eu creio. Aqui é um brado, é um lindo brado de confiança em Deus. Vamos ler novamente, em uma só voz? Vamos lá? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É um lindo brado de confiança em Deus. Ele acreditava na bondade do Senhor, porque ele sabia que o Senhor era bom, que acompanhava ele todos os dias, mesmo diante de um Davi que vivia fazendo bobagens, que vivia cometendo deslizes. Mas o que eu acho interessante em Davi é que, se ele tinha consciência de quem ele era e das bobagens que ele já tinha cometido, e até mesmo das bobagens que ele ainda iria cometer, ele também tinha plena consciência da bondade de Deus e que somente o Senhor poderia abrigá-lo totalmente. E aí, ele encerra o salmo com uma verdade esclarecedora. Ele começa e termina com a mesma exortação. Verso 14, olha aí para a sua Bíblia. Espera pelo Senhor. Aí ele termina. Olha aqui. Sabe qual é a ideia aqui hebraica? De um hebraísmo aqui? A ideia aqui é de um ciclo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ser forte e corajoso. Tá? Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera no Senhor, porque você esperando no Senhor, você vai ter bom ânimo e fortificar o teu coração. Sabe qual é o nosso grande erro? É que depois que vencemos uma batalha, achamos que vencemos a guerra. Mas eu quero dizer para você que nós não estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E temos que guerrear todos os dias. Um pregador escocês chamado André Bonner, ele diz o seguinte: permanecemos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Temos que ser vigilantes, não somente antes da batalha, mas depois também da vitória. Irmãos, nós temos que esperar pelo Senhor. Na vida cristã, e eu estou terminando, tão importante quanto começar a caminhada, é continuar animado pela graça de Deus nesta mesma caminhada. Não se esqueça que a promessa da coroa da vida é para aqueles que perseverarem até o fim.
Se o seu coração estiver precisando de revigoramento, não adianta buscar em outro lugar que não seja a presença do Senhor, porque Ele é o nosso abrigo no temporal. Há esperança para o coração cansado, somente na presença do Senhor. Sabe por quê? Eu vou dizer algo que é muito, mas muito forte, mas é também extremamente bíblico. Tudo fora de Deus é morte. Tudo fora de Deus é morte. Mas em Deus não. Em Deus há vida e vida em abundância. Porque em Deus nós temos a consciência que nós vivemos neste mundo caído. Em Deus nós temos a consciência que nós estamos até morrendo. Mas em Deus, em Cristo, nós temos a consciência de que nós já fomos justificados. E que nós já fomos salvos. Amém? Rapidamente aplicar os versos 11 e 14. Seu coração precisa de esperança. Você está esgotado e cansado. Então, não esqueça que para o crente, sua esperança morreu uma única vez, mas ressuscitou para lhe mostrar que nem mesmo a coisa mais atemorizante dos mortais, qual é a coisa mais atemorizante dos mortais? A morte. Nem a morte o deterá eternamente, porque Jesus ressuscitou. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu não devo temer absolutamente nada, porque toda vez que eu temo, o meu coração se transforma em um coração idólatra. Mas eu devo temer somente ao Senhor, somente a Ele, porque nele é que deve estar depositada toda a nossa confiança. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar.